Olá, meu nome é Thiago Novelo de Brito. Vou apresentar a última aula do curso de Visualização Intrínseca das Geometrias de Thurston. Hoje vamos focar na visualização de espaços modelados pelas geometrias menos triviais do Thurston, a NIL, a SOL e a SL2. Na aula anterior, apresentamos esse slide com as geometrias de Thurston. Nessa aula foram apresentadas as geometrias clássicas, a euclidiana, a esférica e a hiperbólica. Além das clássicas, as 8 geometrias de Thurston incluem produtos de geometrias de dimensões inferiores, que são a esfera, cartesiano com a reta, e o plano hiperbólico cartesiano com a reta, ambos dotados com a métrica produto. Não iremos apresentar a visualização imersiva destes espaços, mas o Jeff Weeks, um dos pioneiros na área de visualização de espaços não euclidianos, autor do livro The Shape of Space, já apresentou excelentes visualizações das geometrias produto. Por favor, depois deem uma olhada nessas referências no nosso livro. Bom, as 3 geometrias não isotrópicas restantes a serem analisadas não são produtos, mas admitem uma espécie de estrutura de fibrado. A primeira tentativa de visualizá-las em tempo real, usando realidade virtual, foi em 2019 pelo nosso grupo no Visgraph. Nesta aula, vamos dar uma breve introdução a essas geometrias, juntamente com simples visualizações de suas paisagens abstratas, utilizando a técnica de traçados de raios riemanniano. Antes de descrevermos tais geometrias, vamos aqui fazer uma breve recapitulação destes slides da aula anterior, que fala sobre o traçado de raios em espaços não euclidianos. Basicamente, as propriedades necessárias para o traçado de raios são: o espaço precisa ser localmente similar ao R3, ou seja, uma variedade. Isso nos permite modelar os objetos da cena, por exemplo. Direções tangentes são necessárias para lançar os raios através dos pixels e também lançar os raios refletidos, ou seja, é necessário termos o espaço tangente em cada ponto da variedade. Claro, dado um ponto e uma direção, precisamos de um raio com essas condições iniciais, ou seja, de uma geodésica saindo deste ponto que seja tangente a tal direção. É também fundamental calcular as interseções dos raios com as superfícies da cena. Finalmente, para simular os efeitos produzidos entre os raios de luzes e as superfícies da cena, também para refletir direções dos raios que atingem a superfície, é necessário termos um produto interno no espaço tangente em cada ponto da variedade. Ou seja, também é necessário termos uma métrica riemanniana. Assim, variedades riemannianas são espaços adequados para uma generalização do traçado de raios. Em particular, nesta aula, vamos utilizar o traçado de raios riemanniano para visualizar as geometrias menos triviais do Thurston, a NIL, a SOL e a SL2. Para apresentar esses espaços, observamos que estes são exemplos de grupos de Lie. Assim, vamos utilizar uma abordagem baseada na definição de grupos de Lie para apresentar tais ambientes, suas respectivas métricas e raios. Além disso, vamos apresentar um exemplo de variedade geométrica para cada geometria e suas respectivas visualizações imersivas. Bom, a geometria NIL pode ser interpretada como um fibrado de linhas com base em R2. Essa geometria é construída a partir do grupo de Lie denominado grupo de Heisenberg. Já a geometria SOL
que é a menos simétrica entre as 8 geometrias de Thurston, tem uma estrutura de fibrado, mas com uma base unidimensional. Ela pode ser interpretada como um fibrado de planos com base na reta. A geometria SL2 é semelhante a NIL, mas nesse caso é um fibrado de linhas sobre o plano hiperbólico. Esta geometria é dada pelo grupo de Lie SL2-Chapelle, que é a cobertura universal do grupo linear especial das matrizes 2x2 com determinante unitário, que é denominado SL2. Aqui os termos NIL e SOL são derivados de grupos de Lie, grupos nilpotentes e solúveis. Antes de definir as geometrias NIL, SOL e SL2, apresentamos de maneira até um pouco informal o que é um grupo de Lie, como definir uma métrica riemanniana e como calcular as geodésicas nesses espaços. Um grupo de Lie é uma variedade que também possui uma estrutura de grupo. Além disso, as operações de produto e de elemento inverso são suaves. Podemos definir uma métrica riemanniana em um grupo de Lie da seguinte forma. Fixamos um produto escalar no espaço tangente da origem do grupo. Estendemos esse produto para outros espaços tangentes utilizando o pullback da métrica na origem. Mais especificamente, seja um ponto P e dois vetores tangentes a esse ponto, a variedade neste ponto. Podemos transladar esses vetores U e V para o espaço tangente na origem, utilizando a diferencial da multiplicação à esquerda pelo elemento inverso de P, que essas diferenciais. Esta aplicação é dada pela aplicação φ, que é definida multiplicando o elemento inverso de P por Q. Então, medimos o produto interno entre os vetores transportados, conforme apresentado aqui na figura, e também nesta fórmula. Com uma métrica riemanniana em mãos, podemos derivar as geodésicas do grupo de Lie, definindo o fluxo geodésico desse espaço. Assim, uma curva gama com coordenadas x1, x2, x3, assim uma curva, gama com coordenadas x1, x2, x3 e com derivadas y1, y2 e y3, será uma geodésica se satisfazer a equação do fluxo geodésico que é dada por esse sistema. Lembrando aqui que esse termo, gama IJK, esses termos são símbolos de Christopher, que podem ser calculados utilizando derivadas, os coeficientes da métrica e as suas derivadas. Uma observação importante é que podemos calcular as geodésicas na origem e então transladá-las para outros pontos, pois, por definição, as multiplicações à esquerda são naturalmente isometrias, pela própria definição da métrica. Aqui. As geometrias NIL, SOL e SL2 são exemplos de grupos de Lie. Então, iniciamos com a apresentação da geometria NIL. Esta geometria consiste do grupo de Heisenberg das matrizes 3x3 com a seguinte forma.
que é essa forma, basicamente a identidade com as coordenadas x, y, z, sendo os elementos acima da diagonal superior. Esse grupo tem como a operação a multiplicação de matrizes, e o elemento inverso é dado por essa expressão, que é a inversa de matrizes dessa forma. Em outras palavras, a multiplicação dos elementos em nil é a soma de suas coordenadas com um termo adicional na última coordenada, conforme vocês podem observar aqui. Esse termo, que x vezes o y', faz toda a diferença, pois para definir uma métrica no espaço nil, consideramos que a multiplicação à esquerda é uma isometria. É importante observar que o espaço pode ser parametrizado pelo R3, basta considerar os elementos acima da diagonal superior, sendo as coordenadas cartesianas de R3. Isso nos ajuda muito, pois permite definir os objetos da cena diretamente no R3. Para definir uma métrica riemanniana em nil, consideramos a métrica euclidiana na origem do grupo, que é a matriz identidade, e então fazemos o pullback desta métrica utilizando a multiplicação à esquerda pelo elemento inverso. O elemento inverso desse ponto que queremos definir a métrica no seu espaço tangente. Podemos verificar que a métrica tem a seguinte expressão. Vocês podem encontrar a derivação dessa métrica no livro. Uma métrica bastante simples. Um fato interessante é que os planos gerados pelos vetores 1, 0, 0 e 0, 1, px, que são ortogonais ao eixo z, 0, 0, 1, formam uma estrutura de contato em R3. Estrutura mostrada nessa figura. Essa estrutura é uma distribuição de planos não integrável, isto é, nenhuma superfície é tangente a elas em todos os seus pontos. Sobre os raios da geometria nil, podemos calculá-los integrando o fluxo geodésico de nil. Felizmente, existe uma única solução fechada, felizmente existe uma solução fechada em termos de funções elementares. Então, uma geodésica gama XYZ tangente a uma direção unitária, dado por essa forma, na origem, saindo da origem, é dada pela seguinte parametrização. A fórmula é extensa, como podemos ver, porém de fácil implementação. É importante notar que os raios estão sendo calculados na origem, porém podem ser transladados para qualquer ponto P do espaço nil, utilizando a aplicação dada pela multiplicação à esquerda por P. Como temos uma forma paramétrica para o raio de nil, dado por esta fórmula, né? Utilizamos a busca binária para acelerar o cálculo de interseções entre geodésicas e planos que compõem a superfície da cena. Para construir uma variedade geométrica com a geometria nil, consideramos as seguintes aplicações. Φ1, que é a translação unitária ao longo do eixo x, com a adição da coordenada y ao longo do eixo z. Φ2 e Φ3 são translações unitárias nas direções do eixo y e z, respectivamente.
O quociente do espaço nil pelo grupo gerado por estas três transformações, φ-is, é uma variedade nil. É possível verificar que seu domínio fundamental é o cubo unitário do R3, como ilustrado na imagem. A variedade também pode ser obtida identificando as faces desse cubo unitário. As faces triangulares que estão coloridas são coladas conforme mostrado pelos seus rótulos. Essa identificação é dada pelo mapa φ1. Logo, o triângulo roxo é colado no triângulo roxo, respeitando a orientação desse subtriângulo dentro dele. O triângulo verde também é colado no seu triângulo verde oposto, respeitando essa orientação dada por esse triângulo no seu interior. E os pares de faces quadradas opostas em branco, né? Esta face e esta face são opostas, e também esta face é oposta a esta face. Esses pares de faces opostas, que não estão rotulados e estão em branco, são identificados pelas translações φ2 e φ3 ao longo do eixo Y e Z, respectivamente. Observe, então, que para cada x fixo temos um toro, pois para cada x fixo, os dois elementos que continuam agindo são φ2 e φ3, que são translações inteiras. Então, a variedade nil, que acabamos de descrever, é folheada por toros 2D. Como vocês podem imaginar, utilizando o traçado de raios para visualizar o interior da variedade, que pode ser esse traçado de raios pode ser feito da maneira óbvia, né? A cena é configurada dentro do cubo. Toda vez que um raio intersecta uma face deste cubo, sua posição é atualizada pela respectiva transformação associada a essa face, e sua direção é atualizada pela diferencial desta aplicação. O resultado é uma tesselagem do espaço nil por cubos que são distorcidos pela métrica do espaço. A figura, essa figura aqui é composta por 4 figuras, né, subfiguras, ilustra 4 pontos de vista dentro da variedade nil. A cena é composta por um espessamento em 2D da fronteira das faces do domínio fundamental. Faces opostas recebem a mesma cor, vermelho, verde e azul para as faces perpendiculares ao eixo X, Y e Z, respectivamente. Note também que nas imagens as linhas coloridas de vermelho e verde se estendem ao infinito como linhas retas. Essas linhas são geodésicas de nil e são perpendiculares ao plano YZ. Logo, tais linhas foliam o espaço nil com base no plano YZ. Essa foi a foliação que mencionamos no início. No canto superior esquerdo, aqui, a câmera aponta para o eixo Z, onde as transformações do grupo são translações dadas pela aplicação φ3, que é uma translação. Assim, vemos cópias transladadas do cubo distorcido, e esses cubos são distorcidos pela geometria nil. Bom, para destacar as distorções, marcamos uma linha pontilhada em preta no canto da face inferior do cubo, em verde. Conforme o domínio fundamental é transladado, a face verde recebe uma torção no sentido anti-horário. Recebe essa
Lembrando que existe apenas um cubo, os outros são cópias, pois existem geodésicas fechadas nesse espaço, por isso vemos cópias dos objetos da cena. Não posicionamos a câmera na direção do eixo Y, pois as imagens seriam bem similares às dadas olhando na direção do eixo X. Desculpa, na direção do eixo Z. No canto superior direito, aqui, e inferior esquerdo, aqui, o observador olha na direção do eixo X, em ambos os sentidos, respectivamente. A identificação das faces do cubo nesta direção não é trivial, e é dada por φ1. E acaba produzindo essa tesselagem do espaço único. Já no canto inferior direito, apenas posicionamos a câmera na diagonal do cubo. Aqui apresentamos uma visualização iterativa em tempo real da variedade New, que acabamos de definir. Utilizamos a realidade virtual para fazer a visualização. As imagens estão em baixa resolução e com alguns artefatos, pois foram gravadas antes da pandemia e ainda não tivemos a oportunidade de gravar os últimos avanços do nosso projeto. Veja que a variedade é não isotrópica, pois o espaço se curva ao rotacionarmos a câmera. Observe também a foliação de R3 dada por linhas retas em vermelho e verde. Novamente, como na aula anterior, as mãos foram anexadas nos controles do Vive, fazemos assim movimentos para destacar a estrutura do espaço. Bom, apresentamos agora a geometria Sol, onde Sol, o termo Sol é derivado dos grupos chamados solúveis. Aqui seguimos uma apresentação análoga à da geometria New. Esta apresentação, este grupo Sol consiste das matrizes 3x3 com a seguinte fórmula. Deixa eu mostrar essa forma aqui. Que seria a exponencial de z, exponencial de menos z, 1, x, y. A identificação com R3 é óbvia, né? X, Y, Z é identificado com a coordenada X, Y, Z de R3. Novamente, a multiplicação de matrizes é a operação do grupo e o elemento inverso é dado pela expressão aqui, que é basicamente inverter aquela matriz, e você vai ver que se você inverter a inversa também vai ser um elemento deste grupo. Veja que ao multiplicarmos duas matrizes deste grupo, o resultado também será um elemento do grupo. Ou seja, o grupo é fechado para a multiplicação de matrizes. Observe que o espaço pode ser parametrizado por R3, basta considerar os elementos x, y, z, sendo as coordenadas cartesianas. Essa é uma observação bastante óbvia. Para definir uma métrica riemanniana em Sol, né, no espaço Sol, também consideramos a métrica euclidiana na origem, como no caso do New. Que é a origem desse grupo, é a matriz identidade. E então fazemos o pullback desta métrica utilizando a multiplicação à esquerda pelo elemento inverso.
multiplicação escrita por esse elemento inverso, que é dada por essa seguinte expressão. Podemos verificar que a métrica tem essa expressão bem simples. Novamente, podem consultar o livro para ver mais detalhes sobre a derivação dessa métrica, mas o legal é ver que ela é bastante simples. Note que na origem, essa matriz será a identidade, o que coincide com a matriz identidade. Mas ainda, ao longo de todo a linha, ao longo de todo o plano XY, essa será a matriz identidade, onde PZ é zero. Sobre os raios da geometria Sol, podemos calculá-los integrando o fluxo geodésico do espaço Sol. Infelizmente, não existe até o momento, no meu conhecimento, uma solução fechada em termos de funções elementares para as geodésicas do espaço Sol. Contudo, podemos derivar uma equação diferencial modelando o fluxo geodésico de Sol. Então, uma curva gama com tangente gama', a gama x1, x2, colocando as coordenadas x1, x2, x3, e gama' y1, y2, y3, uma curva com essas expressões, será uma geodésica se satisfazer o fluxo geodésico do espaço Sol. Lembrando que o fluxo geodésico de Sol, que é bem simples, diga-se de passagem, pode ser derivado utilizando a fórmula dada no slide do grupo de Lie. Basta calcular os símbolos de Christopher de Sol, que podem ser encontrados no livro deste curso, e substituir na equação geral do fluxo geodésico. Então, com um sistema de coordenadas diferenciais, com esse sistema de equações diferenciais em mãos, aproximamos a geodésica gama utilizando técnicas numéricas de integração. Por exemplo, poderíamos utilizar o Range-Kutta ou o método de Euler, por exemplo. Em particular, optamos pelo método de Euler, pois um número menor de computações são necessárias a cada passo, o que torna possível fazermos os cálculos em tempo real, já que essa integração ela tem que ser feita em tempo real para cada frame. Para cada frame de visualização, fazemos vários passos de integração. Então, se você tiver muitos cálculos a serem feitos, vamos perder performance. Mas, novamente, isso é apenas um detalhe de performance do nosso traçado de raios. É importante lembrar que, como no caso da geometria New, os raios da geometria Sol também podem ser calculados na origem e transladados para qualquer ponto do espaço. Um ótimo exercício seria pré-computar os raios saindo da origem. Isto tem potencial de ajudar muito na performance do traçado de raios. Bom, para construir uma variedade geométrica com a geometria Sol, consideramos as seguintes aplicações FIIs. O quociente do espaço Sol pelo grupo gerado por estas três transformações é uma variedade Sol. Φ1 e Φ2, aqui, são translações unitárias na direção do eixo X e Y, respectivamente. Já Φ3 tem uma cara um pouco diferente, mas podemos apresentar em seguida vamos apresentar alguns detalhes sobre essa aplicação. É possível verificar que o domínio fundamental desta variedade Sol é um paralelepípedo em R3. Esse paralelepípedo é dado pelo quadrado unitário em R2, cartesiano a este intervalo 0, 2 ln de φ, onde esse φ é o número de ouro.
A variedade também pode ser obtida identificando as faces desse paralelepípedo. As faces perpendiculares à direção Z são identificadas pela aplicação Φ3. Então, né, para essa face, a aplicação é um pouco mais complexa, digamos. E os pares de faces opostas restantes são identificados pela translação Φ1 e Φ2, ou seja, os pares de faces perpendiculares à direção X e Y. Observe que, novamente, para cada Z fixo, temos um toro, pois Φ1 e Φ2 são translações. Logo, como aconteceu na variedade New, essa também vai ser uma variedade toda folheada por toros 2D. Vamos agora explicar o papel do elemento Φ3 no grupo discreto utilizado para quocientar a variedade Sol, o espaço Sol. Φ3 é um automorfismo entre os planos R2 cartesiano 0 e R2 cartesiano 2ln de Φ. Observe que os números menos 2ln de Φ e 2ln de Φ são os autovalores da matriz 2×2A, dada por esta fórmula, que é também um automorfismo de R2, só que esse automorfismo ele preserva os pontos de R2 com coordenadas inteiras. A matriz A, esta matriz, induz um homeomorfismo no toro 2D, e se alinharmos as coordenadas x e y se alinharmos os eixos x e y do Sol com os autovalores, com os autovetores da matriz A, se alinharmos isso, obtemos uma identificação da matriz A com o mapa Φ3. Né? Se alinharmos as coordenadas dos x, y do Sol, os eixos x, y do Sol com os autovetores dessa matriz, conseguimos uma identificação de A com Φ3. O que é uma coisa bem interessante, pois, de certa maneira, esse procedimento para criar a variedade Sol parece ingênuo, entretanto, com essa explicação que demos, ele pode ser estendido para qualquer automorfismo de R2 que preserve os pontos com coordenadas inteiras. Bom, como vocês podem imaginar, o traçado de raios é feito de maneira óbvia nessa variedade. Como na visualização da variedade New, definimos a sena engrossando a fronteira das faces do domínio fundamental. Novamente, faces opostas recebem a mesma cor. A figura, esta figura, fornece 4 pontos de vista da variedade Sol. Posicionamos a câmera para as faces e vértices do domínio fundamental para explorar a natureza não isotrópica do Sol, que é a geometria menos simétrica de Thurston. No canto superior esquerdo e direito da imagem, a câmera aponta para o eixo Z em ambos os sentidos, respectivamente. Aqui a identificação das faces do paralelepípedo não é trivial e é feita pela aplicação Φ3 que acabamos de discutir. E produz essa tesselagem toda distorcida do espaço Sol. O espaço parece comprimido horizontalmente e verticalmente, dependendo do sentido que olhamos. Essas regiões são destacadas com essas linhas pontilhadas
em verde na figura. No canto inferior esquerdo, a câmera aponta na direção do eixo Y, do eixo X, do eixo X. A identificação das faces do cubo nesta direção é trivial, como no Toro 3D, pela aplicação φ1. Isso dá a impressão de cópias do domínio fundamental transladadas pela aplicação φ1, distorcidas pela métrica Sol. Tais cópias parecem rodear a região comprimida verticalmente. Essas cópias aqui parecem rodear essa região. Olhar para o eixo Y é semelhante, no entanto, as cópias vão parecer circular a região comprimida horizontal. Finalmente, no lado inferior direito da imagem, uma visão na direção diagonal do domínio fundamental. A não simetria do espaço Sol se faz notável. Aqui apresentamos uma visualização interativa em tempo real da variedade Sol, que acabamos de definir, utilizando realidade virtual. Novamente, pedimos desculpas pelas imagens em baixa resolução e com alguns artefatos, porém, ao termos a oportunidade de voltar aos laboratórios, pretendemos gravar os vídeos em tempo real dos nossos últimos avanços. Veja que a variedade Sol não é isotrópica, pois o espaço recebe grande distorção ao rotacionarmos a câmera. As cores utilizadas para fazer a visualização foram dadas pelas coordenadas x, y, z do ponto que o raio intersecta. Essas coordenadas normalizadas e tomando apenas a componente positiva dessas coordenadas. A última geometria que vamos discutir nesse curso é o recobrimento universal do grupo linear especial das matrizes 2×2 com um determinante unitário. Observe que este grupo também é um grupo de Lie. Isso se deve ao fato que o produto de duas matrizes com determinante unitário possui também determinante unitário, e o mesmo vale para a matriz inversa. Nos concentramos na visualização do grupo linear especial SL2, que é modelado por SL2 Chapelle. Esse espaço é bastante conhecido por suas propriedades, o que torna sua visualização bastante interessante. Para entendermos a riqueza de SL2, apresentamos duas interpretações, uma mais geométrica e outra mais topológica desse espaço. Geometricamente, podemos interpretar SL2 como uma variedade tridimensional em R4, usando essa expressão aqui. A, B, C, D em R4, tal que AD menos BC é igual a 1. Reformulando esta equação, obtemos esta equação aqui, que descreve a equação de um hiperboloide tridimensional em R4. Também é possível identificar SL2 com H2, o plano hiperbólico cartesiano com S1, que é a esfera com círculo, o que fornece uma interpretação topológica de SL2, indicando que seu grupo fundamental coincide com o grupo fundamental do círculo. Então, SL2 não é simplesmente conexo, portanto, não é uma geometria modelo, porém, seu recobrimento, que é o SL2 Chapelle, é um modelo de geometria. Poderíamos usar a parametrização de SL2 pelo produto do plano hiperbólico com o círculo. No entanto, consideramos um sistema de coordenadas mais fácil e mais prático. Parametrizamos uma vizinhança da identidade de SL2 por uma vizinhança de R3 utilizando esse mapa.
vocês podem observar que essa matriz tem determinante unitário. Para definir uma métrica riemanniana em SL2, consideramos a métrica dada pelo traço do produto de duas matrizes na origem do grupo. A origem do grupo é a matriz de identidade. E vetores tangentes à identidade nessa configuração são matrizes, logo faz sentido falarmos do traço de produtos de matrizes, de produtos de vetores. Estendemos esse produto para o espaço tangente em um ponto P, que também é uma matriz, fazendo o pullback da métrica na origem, utilizando a multiplicação à esquerda pelo elemento inverso P-1, que é dado por essa fórmula aqui. Aproveitamos para apresentar a expressão dada pela fórmula do produto interno SL2 em termos da parametrização X. Para mais detalhes, vocês podem acessar o nosso livro. Sobre os raios de SL2, podemos calculá-los integrando o fluxo geodésico de SL2, de uma maneira análoga feita pelo Sol. Então, podemos escrever, após uma série de cálculos, a equação diferencial de uma geodésica gama com tangente gama' da seguinte forma. Tá? Utilizamos técnicas numéricas para fazer o traçado de raios. O fluxo geodésico de SL2 envolve um grande número de computações, como vocês podem ver. Logo, é mais custoso em questão de performance. Porém, como no caso do NIO e SOL, os raios podem ser calculados na origem e transladados para qualquer ponto de P. Logo, novamente, um exercício seria pré-computar esses raios diretamente na origem. Estas imagens são vistas internas utilizando a parametrização SL2, de SL2, a parametrização X. A cena é composta por uma grade regular de R3, deformada pela métrica SL2. Desculpa, ela é formada por uma grade regular. Quando fazemos o traçado de raios, essa grade ela é deformada pela métrica de SL2. As cores RGB são fornecidas pelas coordenadas X, Y, Z do ponto, essas coordenadas normalizadas e tomando a parte inteira da normalização. No canto superior esquerdo, posicionamos a câmera em direção ao eixo X, a linha vermelha. Esta é uma geodésica e coincide com uma linha reta no sentido euclidiano. No canto superior direito, a câmera aponta para o eixo Y, que coincide com a linha verde. No canto inferior esquerdo, o observador olha para a direção Z, que é esta linha azul. E no canto inferior direito, a câmera está alinhada à diagonal da grade. No livro também apresentamos uma interpretação desta visualização utilizando a parametrização X e relacionamos essa interpretação relacionamos isto com o modelo de SL2 dado pelo produto entre H2 e S1. Não sei se ficou claro, no livro a gente faz uma interpretação utilizando as imagens entre esses dois modelos, essas duas parametrizações de SL2. Temos algumas imagens gravadas no Visgraph de uma visualização imersiva de SL2 em tempo real. A qualidade não está boa, pelos mesmos motivos mencionados nas outras visualizações, e também pelo fato de que precisamos fazer mais computações para integrar numericamente os raios de SL2. Porém, fica claro que o espaço é não isotrópico, pois as deformações são bem expressivas. Nesse caso, precisaríamos fazer os raios avançarem mais no espaço, pois estamos interrompendo eles muito cedo. Isso produz essa parte mais escura, não visitada pelos raios no fundo da cena. De qualquer forma, é bem legal entrar em SL2. Agora apresentamos alguns dos nossos trabalhos
dos trabalhos que o nosso grupo está desenvolvendo no Visgraph. Concluímos o desenvolvimento de um sistema que chamamos de Procedure mais robusto para o traçado de raios procedural. Esse sistema permite a implementação de diferentes tipos de interseção, por exemplo, com fractais. Neste vídeo temos a visualização em tempo real do famoso fractal Mandelbrot, que é dado por uma extensão informal do Mandelbrot 7 para o R3. Este fractal está sendo assistido pelos Pac-Mans, e abaixo dos Pac-Mans temos uma visualização de uma projeção em R3 do Julia 7 quaternico de dimensão 4. O Procedure também permite fazer o traçado de raios por parte, muito conveniente para traçar raios em geometrias não homogêneas. Aproveitamos que esse traçado de raios em métricas não homogêneas depende de uma solução numérica do fluxo geodésico e estendemos as técnicas de visualização numérica comuns e visão computacional para variedades riemannianas. Como aplicação, temos uma ferramenta para a visualização imersiva de medidas intrínsecas do espaço, como a curvatura. Pretendemos publicar os resultados em breve. Muito obrigado.